Práticas baseadas em evidência. Pô, bacana, legal. Mas uma perguntinha. E quando não se tem evidência para aquela prática que eu preciso fazer, para aquela prescrição, para aquela organização de treino, não encontrei na literatura nada semelhante. Ô, João, mas não tem? Por vezes não tem. Como é que eu faço então, se eu sou adepto a práticas baseadas em evidências, como eu faço se não existe evidência para aquele setor, para aquela área, para aquela prescrição, para aquela característica de prescrição que eu quero fazer? Como é que vocês fazem? Fica comigo no vídeo aula de hoje. Nós vamos debater exatamente isso e pode estar vindo polêmica aí pela frente. Espero que não, mas como se polemiza tudo, há possibilidades. Fica comigo aí. Galera, olha só. Há uma rede, um corpo de profissionais que baseia a sua prática profissional, a sua prescrição de exercício em evidências científicas. E tá tudo certo com isso, não tá nada de errado. Muito pelo contrário, eu sou um dos adeptos à prática baseados em evidência, como muitos. Só que eu sou um profissional que eu não desprezo em momento nenhum o meu conhecimento clínico, a minha experiência de anos trabalhando em determinados setores. E eu vou explicar isso por quê para vocês na videoaula de hoje. Se tu é adepto à prática baseada em evidências, tu está certo, está correto. Ler literatura científica, ficar se atualizando, buscando informação através de cursos, leitura, PubMed todo santo dia, tá lá martelando naquele PubMed, encontrando evidências novas ou antigas que venham a ser transformadas. A ciência ela é mutável. A ciência não é formada por verdades absolutas, muito pelo contrário. São verdades tênues que tendem a ser sobrepostas com novas evidências. Coisas que se acreditava no passado não se acredita hoje. Exemplo disso, margem de repetição para hipertrofia. O que já foi colocado, inclusive, em guidelines bem conhecidos na nossa área, que de 8 a 12 repetições máximas é o ideal, é o preconizado para hipertrofia. Num determinado momento histórico científico, há alguns anos atrás, essa era a verdade científica. 8 a 12 repetições máximas colocados em guidelines, tá ok? Que são as diretrizes forjadas por órgãos que levantam várias informações, fazem um compilado daquelas informações e interpretam aquelas informações e jogam diretrizes de atuação para os profissionais. Nós, profissionais, temos diretrizes baseadas nisso, guidelines. E nesses guidelines estava lá, 8 a 12 repetições máximas é o ideal, é o desejável para se gerar hipertrofia muscular. E por anos, essa foi a orientação aceita para o trabalho de repetições máximas nas séries para se gerar hipertrofia. A ciência evoluiu. A ciência evoluiu e a ciência, ao evoluir, surgiram trabalhos mostrando que até com o número de repetições um pouco menor, e com o número de repetições bem maiores do que esse, bem maiores que quantos, João? 15, 16, 20 repetições, 25 repetições, também se identificou hipertrofia muscular. Também se verificou hipertrofia muscular. E, inclusive, se verificou que nessa margem de 8 a 12, 8 a 15 repetições, nem é tão necessário assim ir até a falha. Obrigatoriamente para se obter hipertrofia muscular. Se eu chegar próximo à falha, se eu ficar com uma reserva de falha, próximo a essa falha, eu já obtenho hipertrofia muscular. Então, a ciência veio descredenciando determinadas falas que estavam nos guidelines e aprimorando esse entendimento, essa visão das margens de repetições para hipertrofia. E hoje, o que que nós temos como verdade científica é que a margem para hipertrofia, ela começa lá em 6, 7 repetições máximas e vai até 25, talvez até 30 repetições máximas, e lembrando que numa margem de repetições menores, até 18 repetições por aí, eu não obrigatoriamente preciso até a falha. Agora, quando eu trabalho com repetições maiores, acima de 18, 20 repetições para hipertrofia, parece que aí sim, nessa condição eu preciso ir até a falha. Isso é o que se tem como verdade científica hoje, que pode, com novos estudos, mais aprimorados metodologicamente, estatisticamente, os instrumentos de medida sendo aprimorados, pode se mudar um pouco, ou talvez até muito, essa ideia, mas é a verdade científica se aceita hoje. E quem trabalha com base, com o trabalho baseado em evidência, trabalha hoje, com o caso da hipertrofia, baseado nessas evidências que eu estou trazendo aí para vocês, nessas informações que inclusive estão em guidelines. Mas o que que eu quero chamar a atenção? Que não foi entendido assim anteriormente. Alguns anos atrás, algumas décadas, ou pouco, uma década atrás, esse não era o entendimento, ele era diferente.
a margem, o range de hipertrofia, de repetições para hipertrofia, ele era bem menor, de 8 a 12. Então, eu vejo que a ciência ela é mutável. A minha prática baseada em evidência hoje, ela pode ir se transformando ao longo do tempo e se aprimorando. A ideia é que a ciência venha se aprimorando e desconstruindo algumas ideias que se mostraram não tão corretas assim e se construindo novas ideias que aí sim vêm se mostrando corretas. Então, primeira coisa, uma prática baseada em evidência, é isso que eu coloquei para vocês. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, para todo o trabalho que eu faço, nem sempre existe uma evidência. Eu posso estar trabalhando com um grupo particular de pessoas que não se fez nenhum estudo com aquele grupo particular de pessoas. Por exemplo, eu trabalho com pessoas com alto grau de experiência em treinamento. Pô, os caras já treinam 4, 5 anos de experiência. Bom, se não existe estudo com indivíduos com esse grau de experiência e com esse grau de treinabilidade, e eu pegar estudo, que é a grande maioria dos estudos, que é baseado em 8, 10, 12, 16, e raros estudos já vão para 24 semanas de intervenção de treinamento, eu já tenho ali uma prática minha que para ser baseada em evidências, se eu tenho, eu teria muito poucas evidências nesse sentido, de intervenções de treinamento, testando determinados tipos de intervenções de treinamento para hipertrofia muscular que perdurem mais de 24 semanas, por exemplo, de aplicação dessa intervenção de treinamento, para que eu realmente veja a médio e longo prazo como aquela intervenção de treinamento impacta na hipertrofia muscular. Falando aqui do tema hipertrofia, que eu sei que é o que mais interessa para vocês. Mas outros temas de ortopedia, de postura, de qualquer outros temas de condicionamento aeróbio, de resistência e flexibilidade, é a mesma coisa. As intervenções crônicas que são estudadas normalmente são de curto prazo, 10, 8, 16 semanas. Raramente sobe, vai acima disso, de 24 semanas para mais. É raro as intervenções que perduram mais do que isso. Amostras, às vezes, pequenas, com grupos bem fechados, está tudo certo do ponto de vista metodológico. Eu estou compactando bem, pontuando bem a minha amostra, caracterizando bem, porque é para aquela amostra que vale as minhas projeções de resultados. E às vezes aquela amostra com aquela característica, com aqueles indivíduos que foram estudados, não são exatamente a característica dos indivíduos que eu treino. Então, como é que eu vou basear a minha prática profissional numa evidência que não se correlaciona totalmente e às vezes foge bastante à característica do indivíduo que eu treino? Fica difícil. Então, eu tenho que basear as evidências semelhantes. Como é que eu faço então? As evidências semelhantes em grupos populacionais semelhantes, não iguais. Porque iguais eu não encontrei na literatura, estou todo dia naquele PubMed procurando e não acho. Então, eu não achei uma evidência idêntica ao grupo que eu treino, com as características que eu tenho, com o tempo de treinamento que eu aplico, mas eu pego aqueles resultados de estudos semelhantes e me embaso na minha experiência prática, no que vem acontecendo, no meu histórico de treinamento com esse cliente e naquelas evidências científicas paralelas, semelhantes. E eu vou acoplando tudo isso, levando a minha lógica, o meu conhecimento de fisiologia, biomecânica, cinesiologia, bioenergética, tudo em voga ali, tudo junto reunido agora, e com isso eu vou trabalhando a minha prescrição de treinamento que não é totalmente baseado em evidência, porque eu não tenho uma evidência real com esse tempo de intervenção e para aquele grupo populacional específico que eu trabalho. Isso pode acontecer? Isso acontece direto, gurizada. E como é que eu faço então quando eu digo, quando eu ostento, quando eu coloco até com uma certa arrogância que a minha prática é somente baseada em evidência? Não tem como, a depender do grupo populacional que tu treine e as características que tu prescreva treino, tu não tem evidência sempre para aquele grupo naquela característica daquela forma. Então, muita calma por aí. Concorda? Discorda? Comenta aqui embaixo. Quero ouvir a tua opinião também. Não, minha prática é só baseada em evidência e eu faço dessa forma, dessa forma. Coloque embaixo. Me convença do contrário, com argumentos sólidos, robustos, discutindo aqui embaixo. Me convença do contrário. Tu aceito opiniões contrárias, desde que tenham argumentos sólidos, robustos. Vamos debater. E se mudar minha opinião, tá tudo certo. Eu evoluí com isso. Quem evolui é quem muda de opinião. Quem venceu o debate continua com a sua visão, que pode ser a melhor visão, mas ele não teve uma evolução naquele debate. Ele venceu o debate. Quem é vencido no debate, num debate bem franco, aberto, é quem evolui. Então, eu estou predisposto a ser vencido e tu me convencer do contrário. Mas comenta aqui embaixo para a gente ver como é que rola isso. E me traz o teu like também. Já aproveita e deixa o teu like para contribuir para que o algoritmo do YouTube despeje, coloque, dissemine mais essa videoaula para outros profissionais que estejam buscando a mesma ideia de discussão. Então, até agora, mostrei algumas situações que essa prática totalmente e somente baseada em evidência
ela parece um tanto quanto distante da realidade prática, principalmente a depender do grupo populacional e da experiência com que eu treino as pessoas. Tem muito estudo falando ainda de hipertrofia, usando hipertrofia como exemplo, para indivíduos iniciantes e indivíduos adaptados a 1 ano, 2 anos, mas indivíduos com longo período de treinamento e adaptação, não se tem. Quando se tem é com fisiculturista. Não, mas se eu tenho um cara que treina 10 anos, mas não é fisiculturista, como é o treinamento para ele? Tem pouco estudo nesse sentido, muito pouco estudo. E intervenções de treinamento de 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas é o mais comum. Já se torna extremamente raro 24 semanas de intervenção de determinado treinamento para eu verificar. Falando aqui em estudos crônicos, que são os mais interessantes para avaliar a hipertrofia muscular. E a medida, o instrumento que está sendo usado para medir hipertrofia muscular, ou ultrassom ou imagem de ressonância magnética, é o que nós temos de mais aprimorado. Usar a antropometria ali dá uma margem de erro muito grande, e tem estudos usando a antropometria, com uma margem de erro já um tanto quanto significativo. E quando se usa ultrassom, o que está se fazendo hoje? Não analisando só um ponto. Mais recentemente, para medida de hipertrofia, se analisa 2, 3 pontos e pega-se uma média para ver o quanto que o músculo como um todo teve ganho de hipertrofia, porque muitos estudos pegavam um ponto só para medir hipertrofia. E hoje se sabe da hipertrofia não homogênea ou hipertrofia heterogênea, aonde o indivíduo ganha mais hipertrofia num ponto e não ganha no outro. Então, se eu medir por ultrassom, por exemplo, um único ponto de medida para ver o ganho hipertrófico, talvez eu esteja medindo num ponto aonde o indivíduo ou aquele grupo populacional teve maior ganho hipertrófico e dando significância para o estudo, ou talvez eu esteja medindo um ponto em que casualmente, fator do acaso, naquele ponto teve menor ganho hipertrófico baseado na hipertrofia não homogênea. E aí, naquele ponto, deu resultados não significativos, naquele ponto. Se eu tivesse medido outro ponto, com ultrassonografia, teria tido resultados diferentes. Então, hoje, a gente sabendo da hipertrofia heterogênea ou não homogênea, nós temos essa questão aí. Muitos estudos foram baseados em medida de hipertrofia num único ponto do músculo. E baseado nesse conceito atual, ou mais recente, eu posso questionar, em parte, esses estudos que mediram somente um ponto. Então, minha prática baseada em evidência não significa que ela é 100% correta. E seria interessante, mais uma vez, baseado inclusive nessa questão de limitação metodológica desses estudos, que eu correlacionasse sempre as evidências que eu encontrei com a minha prática profissional, com a minha experiência profissional e com o histórico de treinamento do meu cliente. Porque aí eu somo informações de diferentes nuances científica, prática, experiência, o que aconteceu ao longo da resposta do meu cliente aos anos de treinamento que eu tenho com ele. E aí eu tenho uma conclusão que tende a ser muito mais assertiva do que eu simplesmente dizer, falar amém para uma determinada evidência científica. Que eu não estou dizendo que está errado, mas existem as limitações e acabei de colocar uma limitação aqui. E ela é verdadeira. Um outro ponto a ser considerado em práticas baseadas em evidência. Estou colocando vários pontos para vocês raciocinarem, para vocês refletirem. Um outro ponto é o seguinte: quando um estudo apresenta um resultado científico, normalmente ele testa a normalidade dos dados. E os dados, tendo um comportamento normal de uma curva de Gauss, se aplica uma estatística paramétrica que ela é mais precisa do que uma estatística não paramétrica. Ela é mais robusta, ela é mais. Falar confiável é difícil, mas vou usar esse termo para a gente tentar entender de uma forma geral. Ela é mais confiável do que uma estatística não paramétrica. Ela é mais robusta. A significância é mais pesada ali. Beleza. Mas quando eu se uso estatística paramétrica ou não paramétrica, e na paramétrica se usa a média como fator chave e a variação em torno da média, que é o desvio, que é a variância dos resultados em torno da média, beleza? E quando se faz um teste T, uma nova one-way, two-way, quando se faz uma correlação de Pearce, se usa sempre a média como um critério para se avaliar dois grupos, um teste T, o mais simples, né? Deu diferença significativa entre os dois grupos, o grupo controle e o grupo experimental e aplicou-se ali um teste T, uma nova no E, dependendo do número de grupos. Se está comparando as médias, pessoal, certo? E está tudo certo com isso. E toda a discussão dos autores está baseada naquele resultado médio obtido ali, aquela média obtida ali. Então, o que, que é interessante aí? É eu observar que em muitos estudos o desvio padrão é bastante alto. O desvio padrão expressa que para aquele grupo populacional, quantas pessoas divergiram da média e o quanto divergiram da média para se criar um desvio padrão maior ou menor. Em estudos de hipertrofia, que eu estou comentando aqui, em estudos de eletromiografia, dá uma olhadinha no desvio padrão das médias. Tu vais observar que muitos estudos têm desvios padrões grandes. E isso significa o quê do ponto de vista estatístico e do ponto de vista prático?
significa que teve muita gente variando em torno daquela média ali. Significa que o meu cliente pode ter um resultado, um comportamento de resposta ao treinamento hipertrófico exatamente como está no estudo. Se eu aplicar aqueles conceitos, aquelas evidências científicas apresentadas ali no estudo, eu vou obter exatamente o resultado que está no estudo, porque o meu cliente responde exatamente na média do estudo. Tá tudo certo. Então, a minha prática baseada em evidência vai dar muito certo. Agora, o meu cliente pode estar um ou dois desvios padrões acima daquela média. Ele pode ser o cara que destoou para cima da média e que levou aquele desvio padrão para cima. Ele pode ser esse cliente. E aí, aquelas evidências, aqueles resultados médios que estão ali, não vão ser exatamente os mesmos com o meu cliente. Podem ser até bem divergentes. Assim como o meu cliente, que não está acima da média, mas está um ou principalmente dois desvios padrões abaixo da média. É o cara que desgarrou para baixo da média. Pode ser o teu cliente, pode ser o meu cliente. E aí, aquela evidência, daquela forma que foi projetado para obter aquele resultado com aquela intervenção de treinamento, talvez para o meu cliente funcione muito mal. Muito mal. Por quê? Porque ele está muito abaixo da média. E aí eu tenho uma frase que eu criei, um hashtag, um jargão, que eu gostaria que tu pensasse bem nele. Tu não prescreve treino para uma média, tu prescreve treino para um indivíduo. E esse um indivíduo ele pode estar na média, um desvio padrão acima, um desvio padrão, dois desvios padrões acima. Esse teu indivíduo, teu cliente pode estar na média, um desvio padrão abaixo, dois desvios padrões abaixo, ou até mesmo mais. Então ele desgarra daquela média, desgarra daquele comportamento médio apresentado no estudo. E aí eu tenho que levar o histórico de treinamento, a minha experiência de treinamento junto com a evidência e correlacionar com aquele cliente para eu entender que ele não é o comportamento médio daquele estudo e aquela evidência científica eu tenho que levar em paralelo, mas correlacionando ela com a minha experiência de treino e com a resposta do meu cliente ao treinamento. Junta tudo isso num caldeirão e daí tira um treino mais assertivo. Porque basear completamente, cegamente na evidência científica para aquele cliente que está dois desvios padrões acima da média ou dois desvios padrões abaixo da média, não vai dar muito certo. Tende a não dar muito certo, porque o comportamento de resposta dele não é a média observada naquele grupo. Não é a média observada naquele grupo. Então, o comportamento de resposta dele não é aquele observado, discutido e analisado pelos autores, porque eles discutem, analisam e concluem os resultados baseados nas resultados médios obtidos e na testagem de média, claro, levando em consideração a variância também. Levando em consideração a variância, mas não levando em consideração um indivíduo que está ali, que é o cara que tu está fazendo o treino. Então começa a observar isso, começa a verificar esse tipo de coisa. E se tu queres uma análise bem mais aprofundada de artigo científico, clica aqui nesse card que eu vou te levar a uma playlist aqui do meu canal, onde eu analiso artigos científicos detalhadamente. São videoaulas longas. Vai assistir isso aí se tu quiser entender a ciência e analisar aprofundadamente um artigo. Tem pessoas que gostam disso, querem aprofundar, querem entender, e tem uma galera que só quer a resposta final ali para aplicar. Tá tudo certo também. Só que fica meio que dependente, comendo na mão de quem leu o artigo aprofundadamente. Então, quer aprender a ler artigo e interpretar? Clica aí nesse card, vai abrir aqui embaixo, depois tu vai estudar. São videoaulas que rodam ali de 30 minutos a 1 hora. Longas, mas é a forma que se tem para analisar. E eu acredito também que eu já mereço a tua inscrição aqui no canal, porque eu estou te trazendo informações para te refletir, analisar, aperfeiçoar e tornar o teu treinamento mais assertivo. Então, contribui comigo com a minha contribuição que eu dei para ti, te inscrevendo aqui no canal e divulgando o canal para outras pessoas. Muito obrigado aí pela força. Então, entendendo a lógica aí da prática baseada em evidências, eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso, porque se criou aí uma ideia de que se eu seguir a cartilha de um determinado, o último estudo que saiu é a verdade dogmática, é a verdade incontestável, e se eu fizer exatamente como o último estudo que saiu, eu vou estar completamente correto na minha prescrição de treinamento, o que é uma inverdade, o que é uma fala de quem não entende o que é ciência, quem não estuda o que é ciência. Eu não estou falando só em ler artigo, é entender a filosofia, a ideia da ciência. E aí vou falar de um cara das antigas, mas tem alguns livros muito legais sobre ciência, que é Pedro Demo. Já leu algum livro sobre filosofia da ciência? Pedro Demo é um cara bacana, tá? Tem vários outros, mas eu lembrei desse agora, que eu li na graduação, e ele tem algumas ideias bem interessantes para eu poder entender ciência, que não é uma verdade dogmática, não é uma verdade absoluta, e a ciência é muito mutável, como eu comecei a videoaula de hoje comentando para ti. E se tu tá até agora nessa videoaula, é porque tu é um cara que quer aprender, quer aprofundar, quer evoluir. Tu tá junto conosco. Tem essa outra playlist aqui que eu trago várias informações de prescrição de treinamento, de métodos de treinamento e metodologia de treinamento. E nessa outra playlist eu também discuto as variáveis de carga. Clica aí depois,
como tu tá até agora no vídeo, tu é um cara interessado, um cara focado, um cara que quer aprender. Essas outras playlists aí com várias videoaulas, escolhe uma, duas aí, estuda, que vai te ajudar, vai contribuir também bastante contigo. Galera, eu apontei aqui umas outras detalhes para a gente fechar a videoaula de hoje, tá? A questão é o seguinte, ó. Saiu um estudo um tempo atrás, e se quiserem eu posso até analisar esse artigo na íntegra, né? Como eu fiz nos outros que eu botei aí na playlist para vocês, fazer uma análise na íntegra. Onde eles avaliaram a hipertrofia com a frequência semanal. Testaram frequência semanal 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ou o cara treinava 2 ou 3 vezes por semana, com 5 vezes por semana, e vinha o grau de hipertrofia que ocorria no determinado grupo muscular, com determinado programação de treino. Não vou me estender aqui na metodologia do trabalho. O que que interessa do resultado? Teve pessoas que hipertrofiaram treinando 2 vezes por semana, mas teve pessoas que hipertrofiaram treinando 5 vezes por semana. Teve pessoas que não hipertrofiaram treinando 2 vezes por semana. Teve pessoas que não hipertrofiaram treinando 5 vezes por semana. Então vejo que a responsividade, a frequência semanal de treinamento, claro que teve um controle do volume load, eu não estou entrando em detalhes metodológicos. Se quiserem que eu entre, comenta aqui embaixo, eu crio uma videoaula específica sobre esse estudo para te conhecer esse estudo, para te poder identificar esse estudo, para te poder analisar aprofundadamente esse estudo. Aí uma análise aprofundada. Mas a conclusão dos caras, e quando eles apresentam um gráfico de espaguete, dá para a gente ver muito claramente nesse gráfico o comportamento da pessoa do pré para o pós. E a gente vê que tem pessoas que aumentaram a hipertrofia treinando 3 vezes por semana, e teve pessoas que não aumentaram a hipertrofia treinando 3 ou 2 vezes por semana. Ao contrário, teve pessoas que aumentaram a hipertrofia muscular treinando 5 vezes por semana, e teve pessoa que não aumentou, não teve ganho hipertrófico treinando 5 vezes por semana. Então, esse estudo também ele discutiu um lance interessante. Ele discutiu a responsividade das pessoas à hipertrofia, ela é bastante individualizada. Tem pessoas que com maior frequência semanal é mais positivo para hipertrofiar, tem pessoas que com menor frequência semanal é melhor para hipertrofiar, controlando, obviamente, a evolve load. Se tiveram alguns controles ali que eu não estou entrando em detalhes aqui. Mas vejam que é individual. Então, o treinar mais, o treinar menos, baseado em evidência, mas esse estudo mostrou que tem gente, pessoas, nossos clientes, que com menor frequência semanal é melhor, e outros que com maior frequência semanal é melhor. Então, para o teu cliente, o cara que tu treinas, o que que é melhor? 2 vezes por semana? 3 vezes por semana? 5 vezes por semana? João, como é que eu vou ver isso, já que a evidência lá do estudo mostrou que é muito variável? Vai testar, vai aplicar um período de tempo com uma determinada frequência semanal, depois outro período de tempo com outra frequência semanal e observar os resultados. Por isso que tem que estar medindo, avaliando o cliente constantemente, acompanhando ele na linha do treino, na linha do tempo, na tua periodização. Esse é o trabalho, esse é o trampo, é trazer a ciência para a prática, mas não desconsiderar a tua experiência prática e os registros de evolução do cliente. Por isso que é importante avaliar, ter esses registros para poder verificar os ganhos que esse cliente teve na linha do tempo. E tu avalia tudo isso e dali tu tira o teu treino. Com evidência científica também em pauta, que está mostrando que é muito variável isso, nesse estudo em particular. Com a tua experiência de treinamento que tu tens, que tu já desenvolveu uma visão, um olho de Tandera ali para analisar o treino, o que tu vem observando e monitorando o cara nos últimos 2 anos que tu treina, tu vai levar tudo isso em consideração e tirar o treino dele. É assim. Então, a prática baseada em evidência não é uma prática cega baseada em evidência. É uma prática com outras possibilidades e trazendo outras informações para que eu possa treinar. No vídeo aula de hoje, a gente viu que não existe evidência para tudo. Nós vimos que quando existe essa evidência, ela é baseada em estudos de curto prazo. Normalmente se tem muito pouco estudo de longo prazo, que é o cliente que tu treina aí há mais de 1 ano, 2 anos de intervenção. Os estudos se baseiam na média, normalmente não avaliam muito o desvio padrão, por isso que é importante estudos que têm gráfico de espaguete, porque eu consigo ver a variação de cada um dos indivíduos amostrais e consigo ver o comportamento de cada um. É um gráfico defendido muito pelo professor Tiago Volpe. Essa ideia do gráfico de espaguete é muito boa e a defesa dele é muito consistente nesse sentido. Então, eu tenho considerações a serem feitas ali, certo? Foi o que a gente discutiu na videoaula de hoje. Eu espero ter contribuído com a tua visão. E se ficou até esse ponto da videoaula, comenta aqui embaixo também. Fiquei até o final. Me dá esse feedback para eu saber quantas pessoas estão ficando até o final e realmente aproveitando totalmente as informações do vídeo. Concordando ou discordando da minha opinião e dos meus argumentos. Contra-argumento aqui embaixo. Não vem com bate-boca que eu vou te ignorar. Já falei várias vezes isso. Se tu vieres com discussão, com argumentos, com defesas e contrapontos, tá tudo certo, a gente vai debater, tá legal, tá valendo. Então comenta aqui embaixo se ficou até o final, e se discorda ou concorda, também comenta aqui embaixo para a gente aprimorar mais esse debate.
Valeu, gurizada. Espero ter ajudado vocês na videoaula de hoje. Até a próxima. São videoaulas diárias. Aciona o sininho para não perder nenhum. Valeu, tamo junto, um abraço.